Olá, Amanda. Olá, a Carol já chegou, super pontual. Esperando eu conseguir abrir aqui. É isso, meu amor. Olá, boa noite. Olá, Carol, boa noite. Que honra te ter aqui essa noite. É um prazer é meu, a honra é minha. Muito grata pelo convite. Eu conheci teu trabalho em final de 2017, começo de 2018. E norteou muito o meu trabalho, né? Os termos que você usa são muito próximos da nossa realidade. Eu acho que isso ajuda a gente a se conectar com o nosso ciclo, a se conectar com essa verdade do feminino que foi abafada, que foi escondida. Voltou, agora voltou. Voltou? Aham. Essas verdades do feminino que traz pra gente tanto encontro, tanta verdade, né? E que foi abafada. Sim, Então, a ideia é que você traga, que a gente nesse bate-papo converse sobre a ciclicidade feminina, sobre o útero, sobre a vaporização, que eu sei que você está abrindo um curso aí novo sobre isso, sim. para que a gente se conecte mesmo com esse universo feminino que é tão natural e que a gente se esqueceu de alguma forma dele, né? Sim, sim. Bom, prazer. Meu nome é Carol, para quem não me conhece. E eu foi justamente desse ponto mesmo, bem relacionado à ciclicidade, porque para mim, quando eu era mais nova, eu tinha muitos problemas com a minha menstruação, né? Eu tinha muita cólica, a minha pré-menstruação era assim muito intensa, eu não gostava, eu não queria, e era toda uma revolta. Eu fui uma adolescente muito rebelde, muito revoltada, então e foi justamente através disso, né, que quando eu conheci a ginecologia natural, que eu realmente falei, olha, não precisa ser assim, pode ser diferente, né? E a partir de ver em mim praticando e vendo as mudanças acontecendo, né, respirando mais leve dentro desse universo e realmente vivenciando de forma leve, mais natural, que eu criei o Curandeiras de Si, né? Que surgiu esse projeto muito com esse intuito assim de compartilhar mesmo, de levar essa informação adiante, porque eu falei, poxa, se tá funcionando para mim, imagina, pode funcionar para tanta gente, né? Para todo Pode mundo. ajudar tanta gente. E aí, a partir disso, surgiu esse projeto. E nós somos cíclicas por natureza, isso faz parte do feminino, né? A gente está muito relacionada à terra, a essa ciclicidade da terra, das estações, da lua, de tudo ter sempre esse respirar, né? Que às vezes você inspira e expira, que tem a vida e tem a morte, sempre tem os seus altos e baixos, então a gente vivencia isso muito forte. E o que trouxe pra gente, o que é ensinado, é que a gente tem que ser linear. A gente não lida normalmente muito bem com esses altos e baixos, né? A gente tende a relutar muito, principalmente se está na fase mais baixa, a gente tende a se contorcer muito, a não aceitar, a entrar num processo muito mais intenso do que ele precisa ser de fato. Quando a gente passa a Exato. vivenciar isso com mais naturalidade, entender que é um processo mesmo, e isso é um aprendizado assim que é uma vida para a gente aprender, porque tá muito enraizado no coletivo, essa questão de que tudo tem que ser, todo mundo busca sempre aquele ideal que você chega num lugar, você entra ali e nada nunca vai mudar, vai continuar daquele jeito para sempre. Isso não existe, é simplesmente impossível, porque o tempo inteiro tudo está em constante transformação, tudo está em constante mudança o tempo todo. E esse é o bonito na realidade, né? É o belo de se viver dessa espiral de evolução, é justamente isso. Então, quando a gente entra nisso e quando a gente consegue realmente a sentir isso de uma forma mais prazerosa, fica mais leve, fica mais tranquilo. E levando isso para dentro do nosso ciclo menstrual, né? Isso vai ressoar muito, porque se eu
tenho tendência na vida a ser mais rígida, a ser mais dura e a não lidar muito bem com as coisas com essas nuances, né, de altos e baixos, o ciclo menstrual ele é regido por isso. Então a gente tem as fases que a gente está mais expansiva e comunicativa e que a energia está mais alta, e tem as fases que a nossa energia pede um pouco mais de, olha, desacelera, vai com mais calma, com mais tranquilidade, descansa mais, não pense tanto, sinta mais, né? Porque o sentir também foi muito abafado na sociedade que a gente vive, a gente é levado o tempo inteiro a estar sempre racionalizando tudo, tudo tem que ter uma lógica, tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ter 1+1 é 2 e ponto final, nada vai mudar isso. E ele convida a sentir, a você perceber as coisas de um ponto diferente, de um lugar diferente. Então, se a gente não pega esse hábito, acaba que o ciclo fica difícil, porque quando chega essa fase, são as fases que a gente tende a ter mais desconforto, onde a gente tende a ter uma TPM, onde tende a ter uma cólica, dor de cabeça, insônia, fica, às vezes dói o corpo todo, incha, né? Então, tem a parte que é fisiológica, mas também tem as suas partes que são mais energéticas, né? E é justamente a união disso, né? A junção disso é que faz nós, esses seres complexos que somos, né? E então, assim, é bem um processo da gente se alinhar com isso, né? Cada uma vai ter uma ciclicidade diferente da outra também, e a nossa própria ciclicidade muda o tempo todo, porque se ela é cíclica, ela nunca vai ser igual, ela sempre vai ser diferente. Todo ciclo que se inicia é um novo, e quando ele finaliza, vai se iniciar algo novo que vai ser diferente daquele. Então, tá em constante percepção é importante justamente por causa disso, porque às vezes a gente fala assim, ah, tô percebendo, aí você acha que encaixou, e de repente muda tudo, e você, ai meu Deus, lá vai nada de novo, né? E assim, a gente... Exatamente. E assim, é tão interessante, né, Carol, que o quanto a gente resiste, eu vejo as mulheres resistindo muito às pausas. E aí, quando chega no período na TPM, por exemplo, né, diz assim, ai, mas parece que eu sou vazia, que eu tô num lugar que não é confortável, né? Justamente porque não se permite mergulhar nesse processo do sentir. Exatamente, exatamente. É muito. A gente tem uma fala, né, que eu aprendi aqui em casa, inclusive, que quando a gente faz trabalhos com expansão de consciência, é sempre assim: se você vai para. Você sente, ai, aqui não tá legal, aí você muda de lugar, aí você fica em pé, aí você senta, aí você vai para um outro, vai para um outro, em nenhum lugar tá bom, para em qualquer lugar, porque o que não tá bom não é o lugar, mas é aqui dentro. Então, a mesma coisa quando a gente está, principalmente como você falou da TPM, né? É um lugar de muito desconforto, justamente porque aqui não tá legal. Tem algo aqui dentro que não tá alinhado, né? E que você precisa enxergar. É só um momento de enxergar aquilo que está em desordem. Então, a partir do momento Sim. que a gente fala assim, bom, tá vindo isso aqui porque isso está em desordem. Não quer dizer que tá certo, tá errado, ou que é isso, ou que é aquilo. Não é esse crivo de julgamento, mas tá em desordem. Então, deixa eu entender o que é para eu colocar isso em ordem. E às vezes essas coisas têm um processo para se encaixar nessa ordem. Também não é imediato, né? A gente tem muito também essa cultura do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido para ontem. Então, resolve isso logo. E não é muito bem assim. Algumas coisas vão demorar ciclos para a gente poder alinhar. E a gente vai percebendo a cada TPM que chega, a gente consegue perceber de um novo ponto de vista, algo que não estava encaixado. E você, olha, estava faltando isso, vou tentar alinhar isso. Aí você vai, aí vai indo até chega um ponto onde aquilo não é mais um desconforto, onde aquilo não está mais. Que aquilo pegou a fluidez, que você alinhou, que precisava ser alinhado, né? Então, isso é muito comum, essa fase realmente é muito comum mesmo, as mulheres relatarem isso, né? De sentir, às vezes querem terminar relacionamentos, sair de um emprego, ou quer mudar de alguma coisa, quer cortar o cabelo, ela quer fazer uma mudança mais radical.
e normalmente passa a fase e ela fala, foi TPM. E ela segue naquilo, né? E chega o próximo ciclo, aquilo sempre vai vindo e ela nunca entende por que que aquilo sempre tá chegando para ela e sempre a desculpa é porque está na TPM. E de fato, ela precisa olhar para isso, né? É interessante você olhar para o desconforto que tá chegando para você com um olhar de observadora, sair um pouco do envolvimento de sofrimento. A gente tem da negação, principalmente, né? A gente, tudo aquilo que a gente que incomoda, normalmente a gente não quer ver, a gente, principalmente aquilo que exige uma mudança, que a gente às vezes tá tão acomodadinha naquela zona de conforto, que você fala assim, talvez seja melhor fingir que não estou vendo para não ter que mudar, né? Então é importante a gente olhar sempre com um olhar de observador, de aprendiz, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro nesse movimento. Então, se colocar nessa posição e aprender com aquilo, ao invés de pegar aquilo como uma dor, como um sofrimento, como algo que você tem que tem que ser sofrido, que tem que ser arrastado, que tem que ser assim, que não existe uma outra, não tem saída, né? Para tudo existe uma saída, né? Às vezes a saída não é imediata, ela não tá na sua cara naquele momento. Mas em algum momento, se você se prontificar e encontrar ela, ela vai te encontrar em algum momento, né? Então, As crenças, elas são tão limitantes em volta da menstruação, né, do nosso ciclo, que a gente foi crescendo num mundo onde a gente foi encarando a menstruação justamente como essa coisa suja, essa coisa nojenta, esse peso que você falou. E aí, se deparar com as sombras que vem no período aí TPM e menstruação, né? Que é o final do ciclo, entra todas essas crenças, né? Do final de ciclo, a gente não sabe lidar com o final de ciclo. A gente acha que chegou no final, morreu. Não, é um processo, né? E, e, e uma coisa que para mim, assim, foi muito importante foi começar o processo de plantar a lua, né? As mulheres, todas nós temos isso no nosso inconsciente, está registrado no nosso útero, porque isso é ancestral, né? E sim. quando a gente começa a fazer, isso dá um processo interno aqui, tão gostoso, lógico. Que nem teve uma que colocou ali em cima. É tão difícil sentir? É difícil sentir, é um desafio, porque o mundo de hoje não permite que a gente sinta, né? Que nem a Carol colocou agora há pouco, é aquela coisa linear. Quando você começa a se permitir a sentir a partir do pouco e ir quebrando essas crenças que tem sobre o nosso ciclo, é que o sentir vai começar a fluir. Exatamente, né? O mundo ele tá o tempo inteiro estimulando a gente com alguma coisa. Então a gente está sempre envolvida com a internet, com a televisão, tem alguém, sempre tem algo que de fora que está interferindo, né? E o sentir, ele é muito dentro, né? Então você precisa, a mente, ela precisa silenciar muito para você realmente sentir, para não passar pelo crivo, porque a mente ela tá o tempo inteiro ativa, ela tá te trazendo o tempo inteiro uma informação e que normalmente essa informação não é muito verídica, né? Aqui em casa a gente fala, né? Que a mente chama mente porque ela mente. E ela mente muito. Então, a gente acredita, a gente confia muito naquilo que a gente pensa, mas se a gente parar durante o dia, assim, em alguns momentos, para perceber o pensamento como um observador de fora, você vai falar assim, gente, por que eu tô pensando nisso? Por quê? Por quê? E então esse silenciar da mente, né, que não é ensinado também. Desde cedo a gente é muito estimulado a tudo, a fazer um monte de atividades, a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem tanta gente que se orgulha tanto de poder fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E de fato, na realidade, o ideal é que a gente faça uma coisa de cada vez com presença, né? A presença é que traz esse sentir. É você estar ali, naquele momento, fazendo aquilo, silenciado e simplesmente focado naquilo. À volta não vai existir nada, vai existir você pensando ou fazendo aquilo, né? Então, é importante buscar isso no dia a dia, assim, né? Eu vi alguém até ali perguntando do piloto automático, né? Sair do piloto automático é você entrar em presença, porque em presença não existe, não tem passado, não tem futuro, existe só aquele momento, aquele agora que tá ali. Então,
Uhum. exercitar isso, porque é um exercício, não tem receita mágica, não tem nada que vai te falar assim, ah, faça isso aqui todos os dias e que pronto. Porque até, por exemplo, a meditação, se você não tiver realmente em presença, você pode fazer uma falsa meditação, tudo pode se tornar uma muleta para você, tudo pode se tornar uma zona de conforto. E é aí que está exatamente o pulo do gato, porque a gente vai se acostumando e a nossa mente ela vai nos enganando. Então, sair disso para entender e você falar assim, não, peraí, e trazer realmente essa presença é um exercício constante, diário e assim, eterno, porque não tem muito, até um dia chegar num momento onde a gente vive em presença total e a gente vai e não volta nunca mais, porque aí já vai, porque se voltar não é problema. Então é importante exercitar isso, né? Então com meditações, mas também sempre mudando isso, né? Eu falo, não se acostume sempre a fazer a mesma meditação, sempre do mesmo jeito, porque vai chegar um dia em que aquilo talvez não seja exatamente mais aquela meditação, aquilo não esteja mais ressoando em você na profundidade que deveria. Então, tá sempre em constante, realmente, mudança em movimento é necessário. Isso é difícil pra gente, porque a gente tá numa cultura de procrastinação, a gente deixa pra depois, tudo vem antes, menos isso. Então, e eu E aí tem muita razão também, né, Carol? A gente se depara muito com esse movimento do racionalizar tudo. E o feminino, ele é essa fluidez, ele é esse movimento de mudança o tempo todo, porque nós somos assim internamente, né? O feminino é assim, sim, as fases e tal. Então, acho que isso que você está falando cabe muito com esse processo de racionalização que o mundo coloca. E é uma racionalização assim, né? Não é uma racionalização assim, né? De ampliar a tua consciência, né? É uma racionalização de colocar você dentro de um quadradinho. Então, sim. realmente, se a gente não prestar atenção, a gente vai cair sempre na mesmice e não entrando no processo cíclico, né? Na espiral aí de evolução e tudo mais. Exatamente, exatamente, né? E essa questão da presença, você trouxe essa questão do plantar a lua, né? Que é devolver o sangue para a terra, isso ajuda muito, é uma forma, inclusive, porque o momento que você está ali, que você está colocando o seu sangue na terra, que você está entregando, colocando a sua intenção, fazendo o seu ritual, é o momento de você estar só fazendo aquilo, é o momento de você estar ali conectado. Não importa se vão ser 5 minutos ou se você vai ficar ali meia hora ritualizando aquele momento, mas é um momento que você está ali. Então não é um momento que você vai estar conversando com ninguém, não é para você plantar, pegar sua jarrinha e sair plantando assim, tipo, de qualquer jeito, olhando o celular, fazendo um story ou algo assim. É realmente um momento íntimo, porque você com a terra e entregando seu sangue, colocando seu rezo ali, firmando aquilo que você, seja o que você está entregando ali em gratidão, né, que te serviu e não está sendo liberado, ou firmando um rezo de algo que você quer que cresça, que floresça na sua vida no próximo ciclo, né? Pedindo uma compreensão de algo, porque o plantar a lua pode te trazer muitos insights, muitas informações no decorrer do ciclo, dentro daquilo que você rezou, que você pediu ali, né? Então é algo muito sagrado e é algo muito que te traz muito essa presença, né? E te coloca muito em conexão com a terra, né? Então, quando a gente coloca o sangue ali, a gente entra em conexão com essa vibração que a terra tem. A terra vibra o tempo inteiro, né? Tá ali pulsando dentro do xamanismo. Falam que o tambor é o coração da mãe terra, porque tem esse pulsar ali o tempo inteiro, né? Então, quando você coloca o seu sangue ali, você é o sangue. O que que nos une à nossa ancestralidade? O que que a gente sabe? Você sabe que sua mãe é sua mãe, seu pai, por um elo sanguíneo, né? Por essa corrente sanguínea. E a Terra, ela é a nossa ancestral maior, porque nós viemos dela. Ela está aqui muito, muito antes da gente, ela vai sobreviver muito depois se a gente deixar também, né? Mas então entregar o sangue ali é uma forma de reconectar com essa ancestral mó que nós temos, né? E se conectar com esse ciclo, né? Com esse pulsar, com esse ritmo, que é um ritmo que é
ritmo único e não, nada vai ser igual. Então é muito comum a gente sentir, a gente sente no corpo isso, a gente sente no ciclo, a gente sente na pré-menstruação, a gente sente nas cólicas. São relatos assim intensos muitas vezes que as mulheres dão de iniciar esse processo, né? Então é muito forte isso, né? Todas as mulheres podem fazer, tanto as mulheres que menstruam quanto as mulheres que não menstruam também, que podem também entregar uma taça de vinho, ou que podem entregar um chá de rosa vermelha, que fica bem vermelhinho ali, simbolizando isso, ou um chá de hibisco, ou enfim, colocar sua mão ali, sabe? Colocar o seu rezo, porque a intenção tá indo ali, né? Então a forma da gente colocar um líquido vermelho, uma água, alguma coisa, é trazendo também esse elemento que é um elemento das nossas emoções, né? A água rege o nosso corpo. Nós temos muita água, o nosso planeta tem muita água e rege o nosso consciente, o nosso inconsciente, as nossas emoções. Então, esse líquido, ele traz também essa informação, né? A água retém muita memória, então ela faz essa comunicação muito bem. Então, é algo muito recomendado, né? Até para se conectar com a própria ciclicidade, com o próprio corpo, de se conectar mesmo com esse feminino que é dentro, né? Ele é muito dentro, não é fora. A gente não vai encontrar fora as respostas daquilo que a gente busca e nem esse lugar de poder ou um insight. Isso tudo vem de dentro, vem dessa conexão e esse silêncio interno, né? Outro dia eu estava vendo um negócio sobre rituais, né? E eu achei muito interessante, porque nós fomos abandonando os rituais, né? Então, hoje, a menina não tem mais o ritual de passagem, ainda a menina um pouco mais, porque ela, quando a menstruação desce, ela sabe que virou um ciclo na vida dela, né? Agora, os meninos não têm ritual de passagem nenhum, eles não sabem quando eles viraram homens, vamos dizer assim, né? Então, a gente foi esquecendo desses rituais, desses processos que nos conectam a cada fase da nossa vida mesmo. E aí, eu estava bem lendo isso, olhando, estudando isso, e uma amiga me mandou uma mensagem e disse assim: Van, eu estava dando banho na minha filha, que ela tem 7 aninhos, e eu gosto de passar o creme no cabelo, arrumar o cabelo dela, na hora que tá tomando banho, e ela perguntou para mim se que o absorvente era igual o Bob Esponja, que absorvia todas alguma coisa assim, todas as impurezas. Ela falou assim, nossa, tá na hora de eu contar para ela o que que é o absorvente, o que que acontece. Aí ela contou, né, e falou para ela, filha, mas a gente não precisa usar absorvente de a gente Plástico. pode usar o de pano, não precisa usar o de plástico, a gente pode usar de pano, por causa disso, por causa daquilo, contou pra menina. E assim, ela me contando aquilo, eu me emocionei, porque é uma coisa tão simples, mas que isso foi abandonado ao longo do tempo. E nesse processo, né, da gente trazer essa simplicidade para contar para as meninas isso, é que a gente vai conseguindo ir quebrando todos essas crenças, né? Porque essa menina, ela jamais vai esquecer do que a mãe contou para ela. Num banho, aos 7 anos, a mãe penteando o cabelo e contando para ela como que funciona, o que que eu posso fazer, né? Sim. Então, eu acho que é por aí esse caminho de reconexão, né? Sim, sim, exatamente. É desmistificar, né? Porque a gente repete aquilo que a gente aprende, né? Então, quando a gente normalmente as meninas quando tem a primeira menstruação ali a grande maioria tem as suas exceções que recebem flores ou enfim que tem uma comemoração ali, mas a grande maioria sempre primeiro tem aquele medo que vem porque agora ela pode engravidar, então isso já se torna a sexualidade se torna um peso, a fertilidade se torna um peso. E ainda tem a questão do bom, a vergonha, porque, nossa, não pode falar que tá menstruando na escola, você tem que esconder seu absorvente, assim, há Uhum. 7 chaves para ninguém saber que você tá indo no banheiro trocar um absorvente. Se sujar, então, meu Deus do céu, vira um terror, né? E aí pode ser que venha com algum tipo de cólico, algum desconforto, então a gente associa também com dor e começa a associar isso com algo que não é bom,
algo que não é gostoso de vivenciar, algo que é ruim, que é pesado, que é denso, que é desconfortável e que ela começa a rejeitar, se ela sabe, principalmente, que tem uma forma de parar de ter isso, ela começa a buscar isso, porque ela fala, bom, se eu tenho isso, isso e isso, e eu não me sinto bem com isso, então eu tenho que buscar o quê? Um remédio, porque a gente busca remédio para aquilo que é doença. E a menstruação é tratada como uma doença. Então, quando ela tiver essa visão de doença, ela vai doer, ela realmente vai se tornar uma doença, porque ela é tratada dessa forma, né? Então, a forma de trazer essa leveza, de explicar que isso é natural, isso faz parte de ser mulher, né? Então, vai acontecer. E não explicar só para as meninas, mas explicar isso também Mas para os meninos, porque para eles entenderem como que funciona uma mulher, porque é muito diferente uma mulher de um homem, é muito. E pedir muito para um menino, um homem que entenda o que se passa com uma mulher. Mas eles podem compreender que tem fases que são assim e são assadas, e respeitar isso e se fluir dentro dessa ciclicidade junto, sabe? A questão é que sempre vira aquela coisa, tipo assim, fulana tá de TPM e pronto. Tudo começa a virar muito uma justificativa para falhas ou para um processo que ele precisa ser visto, ele não precisa ser visto só naquela fase. O que chega de informação na fase da pré-menstruação é informação para o ciclo inteiro, não é informação só para aquele momento. Eu tive isso aqui, aí passou ali os hormônios, tudo melhora, ok, então foi embora daquilo. Então, de trazer também uma cultura de educação mesmo, do que é explicar, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu dou aulas falando sobre o processo, né, do ciclo menstrual, como que é a questão do óvulo com o espermatozoide, eu vejo tanta gente assim que fica deslumbrada, porque ela aqui na escola você entende que tem milhões de espermatozoides, tem um X que é um super rápido que chega e ele entra dentro do óvulo, tipo assim, até ali já tem uma cultura de não ter permissão, né? De não precisa dar permissão. Ele chega, ele é mais rápido, então ele pode entrar e ele vai. E não é na prática, na realidade, não é muito bem assim que funciona, entendeu? Não é assim. Então, tem um processo que é do óvulo também, de escolha, inclusive, o que não é dito em momento nenhum é que, de fato, é o corpo feminino que escolhe o espermatozoide que ela quer ser fecundada. Ele tem que ter compatibilidade. Isso é genética, isso tá ali, né? Mas é tão superficial que é explicado de uma forma tão assim, é assim e pronto. E isso incute, inclusive, outras coisas. Porque a partir do momento que você entende que tem um masculino, que ele é super rápido e ele pode entrar ali de qualquer jeito, isso se reverbera em vários âmbitos da vida da mulher. Não só ali naquilo. Vai se reverberar em diversas formas dela se relacionar, naquilo que ela busca no relacionamento, naquilo que ela se permite dentro do relacionamento. Então, é muito mais profundo do que de fato é explicado, né? Perdeu essa profundidade, deixou tudo muito no raso, justamente para a gente não saber a força e a potência que nós somos, porque senão a gente É, eu domina, né? lembro eu lembro que uma vez uma amiga minha que é ginecologista falou assim: você sabia que o óvulo, às vezes, ele tá ali quietinho, fingindo que tá dormindo? Ele só tá fingindo que tá ali quietinho, né? Esperando para ver se ele quer e se ele quer ser fecundado, se ele não quer ser fecundado, se vai ter. Eu nunca tinha parado para pensar nisso a partir do momento que ela pontuou isso. E isso é verdade. O Sim, óvulo tá ali, né? Ele escolhe se ele quer ser fecundado ou não, sim. E ele né? escolhe por qual espermatozoide. Ele tem uma vibração que ressoa em específicos espermatozoides, a forma como ele se abre para receber, porque ele se abre, não é algo que simplesmente fica ali enfiando a cabecinha, tipo, loucamente, até tipo assim, até romper e ele vai. Até Não, é um processo exato. muito mais sutil e muito mais bonito, inclusive, do que é retratado. Então, imagina, você lá na escola, sei lá, na sua quarta, quinta série, aprendendo isso, com os hormônios começando a aflorar, e isso é ensinado. E isso reverbera nas relações sexuais da mulher e do homem que está aprendendo, do menino que está aprendendo aquilo, muito forte. Então,
a cultura do ensino, né, sobre o que é ter um corpo feminino, o que é realmente o ciclo, o que acontece com os hormônios, quais são os altos e baixos que acontecem, o que que vem do hormônio, como que isso, o tanto que influencia, gente, nós somos regidas por hormônios a vida inteira, desde a hora que a gente nasce até tudo, até a hora que a gente morre, tudo é regido por hormônio, então a gente tem diversos hormônios além do ciclo menstrual de prazer, de felicidade, de êxtase, um monte. Então, assim, é importante levar isso, porque isso vai reverberar de diversas formas. Porque a gente tem a menstruação como esse tabu todo, mas a gente tem a sexualidade e o prazer feminino como um tabu, a gente tem o parto e a gravidez como um tabu, porque o parto, ele pode ter uma nuance muito diferente do que é retratado. Parir naturalmente virou algo assim porque a mulher ela Ah, parou de acreditar na força dela, ela parou de acreditar na potência do corpo dela, do útero dela. Porque se você tá alinhado que menstruar esse processo de morte e renascimento, se você entende isso como um processo natural, isso vai reverberar também no seu parto, porque o seu corpo sabe parir, o nosso corpo foi feito para isso, entendeu? Então ele vai saber fazer isso. Mas é uma falta de confiança em si mesmo, porque a gente terceirizou a nossa saúde ao extremo, então tudo a gente precisa de opinião de alguém. Eu tenho que ir no médico anualmente. A mulher é a única pessoa que tem que ir no médico anualmente sem ter doença nenhuma, sem nada, mas ela vai porque ela ensinou para ela que ela precisa. Ela tem que... É como se você tivesse que ficar o tempo inteiro de olho no seu útero, porque senão ele vai te dar uma doença. E ninguém, quem que fica assim com o pulmão, olhando o pulmão, porque é um órgão como o outro do corpo. E quem que fica o tempo inteiro, todo ano eu tenho que fazer uma chapa do meu pulmão, eu tenho que fazer uma endoscopia, porque eu tenho que ver sem ter sintoma nenhum? Ninguém, né? Faz o máximo os exames ali de rotina, de sangue, uma coisa assim, mas sem ter sintoma nenhum, você não fica fazendo exames e olhando profundamente nenhum outro órgão do seu corpo. Mas a mulher, sim, ela não tem nada, ela não sente nada, mas ela tem ali já marcado anualmente o exame dela de rotina, porque ela tem que ir já é expectativa de que algo vai dar errado, já é expectativa de que aqui uma hora vai brotar uma doença ali. Então, não é que não tenha que ir no médico, porque a gente tem que ir no médico, sim, mas é também entender o seu corpo, né? Você perceber quando que você realmente precisa, o que que é realmente necessário, porque aí entram diversos medicamentos que não são necessários, diversas coisas, e isso se estende para o natural também, porque isso quando se entra na linha das ervas, essa cultura também entra ali, a gente entra com esse pensamento de então tem que estar sempre fazendo um banho de assento, tem que estar sempre fazendo uma vaporização, tem que estar sempre tomando um chá, tem que estar sempre envolvida em alguma coisa para limpar, para poder manter aquilo, sendo que aquilo se mantém saudável sozinho. Não precisa sim, necessariamente estar o tempo inteiro. Então, isso se estende para a medicina tradicional, mas também para a medicina natural, que é importante também ter atenção, né, sim. com isso também, né? Tudo em excesso não é bom. Tudo é. E assim, Carol, eu lembro que quando eu entrei em contato com o teu material, comecei a ler, teve coisas que me chamaram muito atenção, né? Então, a primeira menstruação, que você colocou como primeira primavera, né? E depois a menopausa como segunda primavera. E eu fiquei encantada com isso, porque eu vejo assim, é um termo tão simples, mas que quando você traz para essa mulher que está na menopausa, né? Você sabia que você pode, que né, a tua fase pode ser chamada de segunda primavera? Elas param assim, meio que chocadas, né? Tipo, como assim? Eu escutei até hoje que eu tô morta, que eu entrei na menopausa, eu morri, e você está falando para mim que é minha segunda primavera, né? Então, eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho dessa visão também, desse momento que também é bonito para a mulher, né? Sim, sim, com certeza. É uma fase assim. Se a gente pega as culturas antigas, né? A mulher na menopausa, ela tem um lugar muito especial dentro daquela comunidade. Ela ocupa um lugar muito especial porque ela se torna uma mulher sábia. Ela vivenciou, uma mulher que entra, que ela vivencia a menopausa, que a menopausa é de fato o oposto da menarca, né? A menarca é marco, a primeira menstruação tem o nome de menarca e a última menstruação tem o nome de menopausa. Então, a partir do momento que ela para de descer com o sangue, de entregar o sangue, ela retém toda aquela sabedoria dentro dela. E então, é um momento onde a mulher
assim, em tese, né, na teoria, é um momento muito bom para a mulher, que é para ela florir para ela mesma. E ela pode agora compartilhar a sabedoria dela, né? De fato, o que deveria ter sido feito há muitos e muitos anos atrás e trazido até hoje é que hoje essas mulheres estivessem falando para gente tudo isso, compartilhando todos esses saberes. E a gente vê a grande maioria, na verdade, são mais jovens que estão nessa frente, né? E eu, inclusive, falo, é muito importante que as mulheres que estão vivenciando essa fase, que elas busquem isso e que elas ocupem esse lugar de fato, até para elas orientarem outras mulheres, porque quem está vivendo a menopausa, ela vai entender muito melhor do que a gente que ainda não chegou nessa fase. A gente tem um vislumbre do quão bonito pode ser, do quão sábio pode ser isso, né? E o florescer disso tudo, mas de fato a gente só vai saber quando a gente chegar lá. E elas já estão ali, né? Então tem muitas que já estão nessa busca. É possível você passar por isso, por uma transição mais tranquila, né? É possível você não precisar fazer uma reposição hormonal. É possível muitas coisas, porque o seu corpo, da mesma forma como a gente vai menstruar a primeira vez, a gente não menstrua assim do nada. Antes de menstruar, teve uma ovulação e você percebe ali no seu corpo que teve algumas mudanças. E até depois que tem essa primeira menstruação, fica um tempo ali um pouco oscilando essa menstruação. Ela às vezes vem, fica um tempo sem vir e volta, e fica uma coisa meio. Até o corpo se adaptar a isso. E quando a mulher ela vai parar de menstruar, ela começa a sentir exatamente isso. Só que de um outro lugar, de um outro ponto de vista, porque o ciclo dela primeiro começa a ficar irregular, porque é o contrário. Então ele vai ficando, porque ele vai parar em algum momento. Então ele já começa a dar esses sinais, que é principalmente uma fase onde é de muito desconforto para a mulher, porque ela já sente que aquilo vai chegar, então ela já começa a sofrer, porque ela já fala, bom, já vou parar de menstruar, tô ficando velha. E o que vai ser? Qual é o meu lugar? Eu sinto que as mulheres perdem muito o lugar delas no mundo quando elas passam por essa fase, porque a sociedade meio que abomina e fala assim, bom, isso aí entrou na menopausa, acabou, já não serve mais. Ela já não se torna produtiva, porque a gente vem de uma cultura onde a mulher precisa fazer filhos, ela tem que estar produzindo algo. Então, se ela não está produzindo um filho, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar produzindo algo para o mundo, ela tem que estar o tempo inteiro entregando alguma coisa para o mundo. A sociedade cobra isso dela. Então, a partir do momento que ela entra naquela fase e ela não pode mais gestar, e é inclusive uma coisa que mulheres têm me buscado muito, é que elas estão chegando lá e elas têm um surto de que elas precisam engravidar antes de qualquer forma, porque isso pode vir muito também desse lugar, dessa cobrança de, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa para quando adentrar isso, eu não me sentir morta, porque é exatamente isso que a cultura traz, tipo assim, morreu, né? E é novo também essa questão desse envelhecer, né? Igual você falou antes, que a gente não lida muito bem com as mortes, a gente não lida muito bem com os fins. E essa parte é um fim, porque é um fim de um ciclo que foi longo, não é um fim de um ciclo que foi curto. Eles foram muitos anos, você estava inserida dentro de uma outra coisa e de repente o seu corpo vem trazendo muitas mudanças, né? Então, justamente tudo volta sempre a esse alinhamento desse ciclo, né? De vivenciar essa ciclicidade, porque aí você enxerga aquilo simplesmente como uma mudança de fase e não como fim. O fim, de fato, ele não existe. O fim está sempre atrelado a algo que se inicia. O tempo inteiro, algo que morre, está se iniciando algo novo. Sempre. A morte e o renascimento estão paralelo o tempo inteiro. Então, você vê aquilo como uma passagem, né? E a gente vem de uma cultura que envelheceu muito novo, porque se você pega 50 anos, 60 anos atrás, a estimativa de vida era muito menor, era muito mais baixa. Então não se vivia igual hoje, 90 anos, 100 anos, 80 anos. As pessoas, elas faziam uma passagem muito antes. Então também, a grande maioria, nem menopausa era algo tipo assim, nem sabia direito o que era, porque eram poucos os que chegavam lá, né? E essa estimativa de vida foi aumentando. Então, com isso chegou. Bom, agora de fato estamos vivenciando a menopausa, né? Hoje em dia já é um número bem grande de mulheres. Então, também fluir com essa
morte, renascimento, com esse processo de finalização e reinício, né? É importante porque você entende aquilo como uma fase, porque passa, de fato vai passar. Né? Quando depois que tem a última menstruação, que de fato entra no climatério, aqueles incômodos, aquele período, ele vai passar, porque o seu corpo está se ajustando. Você passou anos ali, sei lá, 20, 30 anos acostumada a ter uma oscilação hormonal que agora o seu corpo não tem. Então, o seu corpo ele está se ajustando a bom, como que vai ser a partir de agora? E aí ele vai, em algum momento ele vai se alinhar a isso, né? E a gente tem ervas, tem coisas que podem ajudar nesse processo, mas de fato é realmente buscar uma leveza no vivenciar isso e entender como uma transição. Transições são realmente difíceis para o ser humano, né? A gente sente que está perdendo algo e se encontrar ali naquele momento, né? Quem é você nesse novo lugar, né? E é buscar isso dentro, né? Quem sou eu aqui dentro, né? Eu falo que é legal, às vezes, a mulher escrever uma carta para ela mesma, sabe? Revendo o histórico da vida dela, os momentos marcantes da vida dela, tudo aquilo que ela construiu, porque, gente, todo mundo constrói alguma coisa em algum momento, não, eu não construí um império, ou não construí uma família, porque as construções sociais normalmente são atreladas a isso, né? Construiu, você constrói um império gigantesco, ou uma carreira assim, assado, ou uma família, ou até tudo, né? Que aí é o ideal de todos, né? Você tem um império, uma carreira, família, tudo construído. E isso não é só isso, tem muito mais do que isso. Então, todo mundo teve conquistas, todo mundo teve alguma coisa que aconteceu de positivo ali, né? Então, ela olhar para isso também, para aquilo que não só as conquistas, mas também os momentos difíceis, porque aquilo tudo juntando foi o que se deu a ela naquele momento. Ela tá ali hoje em decorrência de todos esses fatos. Então, honrar isso também é muito importante e liberar aquilo que ela não quer levar para o novo ciclo. Porque se é uma passagem, então o rito de passagem ajuda a gente a liberar, porque nem tudo que você vivenciou ali você tem que levar para o próximo ciclo. Algumas coisas Sim. você pode deixar e levar aquilo que você quer, né? Então é um momento realmente que tem poucas coisas sobre isso, né? Ainda está sendo muito desbravado, assim, muito pouco na realidade, mas aos poucos eu sinto também que as mulheres vão se percebendo dentro disso, né? E buscar a gente que está passando pela mesma coisa. Isso ajuda bastante Sim. também. Sim, eu tenho uma cliente que é todo esse processo dela de menopausa, aceitar a menopausa, que ela não aceitava, né? Era uma dor para ela. E aí teve um dia que ela chegou e falou assim para mim: Nossa, eu tava brigando com uma coisa que eu não precisava brigar. Agora eu posso ter o prazer para mim a todo tempo, sem precisar passar por esse processo, esse turbilhão que eu vivia antes, né? E aí eu falei assim, bom, então agora você recebeu alta, né? Porque você já entendeu qual é o processo aí. Ela entendeu que ela energeticamente ela podia continuar vivendo o ciclo dela, né? Que ela podia, se ela sentia necessidade aí de se desfazer de alguma emoção e energeticamente ela sentia que naqueles dias seria o dia que ela ia menstruar. E ao mesmo tempo ela começou a entender que ela podia viver o prazer todos os dias. Né? Então é muito lindo quando a gente consegue se deparar com esse processo de aceitação de todas as fases, né? Sim, e a aceitação de que você não precisa mais fazer tudo pelo outro, você pode viver para si. Isso é uma grande dificuldade da mulher também, porque a gente também foi doutrinada a estar sempre pronta a satisfazer o outro, o tempo todo, a todo Sim. momento, e o seu prazer mesmo, isso não importa. E você se depara com um lugar onde você fala assim, bom, agora não precisa mais. Né? De fato, não precisa nunca, na realidade. Mas é um Uhum. momento onde ela consegue perceber isso com mais clareza, muitas vezes. Então, os filhos já estão, se tem filhos, já estão crescidos. Se ela tem algum trabalho, alguma coisa, aquilo já está normalmente um pouco mais estabilizado. Ou, enfim, ela já se encontrou também ali de alguma forma. Então, ela não tem mais aquela coisa de estar sempre disponível para o outro. É até um chamado, inclusive, dessa fase, é de você vivenciar mais aquilo que você é, de você se dar o prazer de vivenciar o próprio prazer sempre, né? Então, isso é muito difícil também, a gente não aprende muito isso.
É, também, a gente está sempre muito voltado para o prazer do outro, agradar o outro, né? Então, também ter essa clareza, essa consciência de que agora você pode viver você e encontrar você nesse lugar, né? Pode ser um processo também, né? É. E aí, eu trabalho muito com arquétipos, né? E vejo assim sobressair muitas vezes a Deméter, né? Que é esse arquétipo da mãe acolhedora, da mãe que se dedica aos filhos e tudo mais. E aí a gente escuta muito, né? Às vezes eu até escuto, eu não tenho filhos e eu não sei se eu quero ter filhos. Eu acho que a maternidade é linda, eu acho que ela completa muitas mulheres, mas é uma missão. Sim. E aí eu preciso sentir no coração se essa é a minha missão. Por enquanto eu não senti, não sei se daqui para frente eu sinta que é a minha missão. Por enquanto eu sinto que a minha missão é outra, né? Então, e eu me completo nesse sentido. Mas eu escuto muito da sociedade assim: você não vai ser mãe? Você não vai engravidar? E o relógio Não, não biológico? é. Nossa, mas você vai chegar nos 40 e você não vai ter filho? E depois, quando você ficar velha, como é que vai ser? Quem vai cuidar de você? E aí eu respondo assim: quem diz que filho é garantia de que vai cuidar da mãe, do pai? Senão não tinha asilo, né? Então, assim, esse processo, né? Eu tô falando isso porque vi bastante mulheres colocarem aqui sobre essa imposição da maternidade. É, a maternidade, ela faz parte do universo feminino. Nós viemos ao mundo com esse dom de dar a vida. E não necessariamente a vida a um ser vivo, né? Vivo no sentido de um outro ser humano. Mas a gente pode dar a vida a projetos, a, a gente pode cuidar da gente mesma, a gente pode cuidar do outro, mas não nesse sentido obrigatório, né? Sim, é porque também a maternidade primeiro, é um arquétipo, né? Então é algo que tá aí no inconsciente coletivo, que tá aí pairando, e é algo que é muito mais amplo do que de fato ser mãe de um ser humano. Então, trabalhar o arquétipo mãe é você aprender a maternar, a cuidar, a zelar, a parir, a gestar, a cuidar daquilo, ajudar aquilo a crescer, a nutrir, né? E isso está relacionado a tudo, de fato a tudo. Então, a maternidade, ela também foi muito floreada, né? Então, eu Romantizada, né? percebo que muitas mulheres têm uma imagem da maternidade muito diferente do que de fato é. Eu não sou mãe, então eu não posso estar aqui numa posição de falar o que é de fato uma maternidade, porque eu nunca vivenciei, então não sei. Uhum, uhum. Mas eu vejo que existe muito uma idealização disso, né? E essa cobrança social que existe da mulher, dela ter que ter um filho, né? Tudo inicia, aí vai, aí estuda, aí tem que ter agora tem que ter uma faculdade, aí teve a faculdade, agora você vai encontrar um emprego. Enquanto isso, você tem que arrumar um namorado, aí você arruma um namorado, tem que casar, aí você tem que ter um filho, aí quando tem o primeiro, você começa a pensar, ai, meu irmãozinho. Não vai ter um irmãozinho, vai ser um só, e assim segue, né? Então, de fato, é algo externo tentando doutrinar como que você vai guiar a sua vida. E eu vi alguém até colocou ali que tem que ter muita, acho que era muita disciplina, muita perseverança, não sei, para poder não ceder a essas imposições da sociedade, né? E de fato é você entender aquilo que você quer, porque o que você quer é o que você quer, o que importa, é isso que vai ressoar na sua vida. Então, entender as motivações, tanto as mulheres que querem quanto as mulheres que não querem ter filhos, Não é muito querem. importante entender a motivação, porque você pode estar numa posição de às vezes achar que não quer, mas simplesmente porque você quer ir contra um fluxo, quer ir contra algo que está sendo imposto e você está tão rebelde dentro disso que você fala assim, não quero, não Fecha. quero ter, sabe? Tipo assim,
vou bater o pé e não vou ter, porque todo mundo quer que eu tenha, então não vou ter. E isso não quer dizer Uhum. que você faça isso consciente, mas inconsciente. Da mesma forma, às vezes, a mulher que quer muito engravidar, porque ela acha que só engravidando ela vai ter algo que só a gravidez vai trazer, né? Então, ou um prazer, uma realização, uma conquista, ou ter alguém que vai olhar por ela para ela não ficar sozinha, porque a mulher tem muito medo de ficar sozinha. Isso é algo assim que a gente vê muito, muito forte, isso, o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de não ter ninguém, isso é muito forte. Então, às vezes o filho ser essa companhia de que vai estar ali zelando, que vai estar olhando, que vai estar. E de fato é uma coisa que a gente não tem controle, né? Não. É, não tem controle. E maternar, colocar um filho no mundo, um ser humano no mundo, é algo que vai muito além da nossa compreensão daquilo, como a gente, do que a gente entende de fato que é, né? Existe um plano muito maior por trás. Então, entender as motivações internas e inconscientes, o que está ali, principalmente ancestral, tem muito também. Porque se a gente olha tem muitas coisas da uma ancestralidade fértil, né? Porque eram mulheres que tinham 20 filhos, que tinham 10 filhos, 15 filhos. A mulher, ela viveu parindo. Ela provavelmente menstruou a primeira vez e dali, quando ela viu, ela já estava na menopausa, porque, imagina, você ter 15 filhos, gente, é muita coisa. Você nunca ter um ciclo de fato, entendeu? Então, você viver isso o tempo inteiro. E quando a gente entra nessa questão de arquétipos, é importante a gente ter noção de que não somos um só. E a partir do momento Exato. que a gente dá ênfase a só um lado, Só a um. gente entra, a nossa psique entra em desequilíbrio. Então, buscar essas várias nuances, né? E dar espaço para que esses arquétipos tenham o lugar para a gente vivenciar Tuam, né? importante, né? Então, entender esse lugar para que de fato você entenda de onde que vem, né, que você não quer, porque você pode realmente não querer ter filhos. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não é algo, oh meu Deus, a fulana não quer ter filho. O povo fica, tem gente que pira, né? Mas não, mas você entender de fato, essa é a minha escolha consciente. Eu realmente não quero. Ou eu realmente quero, essa é a minha escolha consciente, eu sinto que é isso, e vai e as coisas Uhum. acontecem. Então, é Exato. buscar, né? Isso é uma busca que é dentro, né? E tem algumas ferramentas que vão ajudar, mas é algo que é interno, A né? gente olhar para isso. Exatamente. Carol, a gente tá a 6 minutos de terminar a live. Foi maravilhosa. Passou E rapidinho. aí, eu deixo esse tempo também para você poder falar aí dos seus cursos, né? Eu tive acesso a alguns materiais seu que nortearam o meu trabalho, com certeza, com mulheres, né? Tá na minha lista a fazer a formação com você, não vejo a hora que você vai abrir aí outra turma. Enfim, falar um pouquinho desse trabalho de despertar aí essa, esse, esse útero, vamos dizer assim, que tá ali meio adormecido. Sim, bom, eu trabalho, né, diretamente com isso, com a ginecologia natural, que traz isso. E não só para as mulheres que têm útero, mas para as mulheres que não têm útero também, porque tem também Isso. toda uma questão de um útero de Tem. energia e a potência feminina está em todos nós. Então, é sempre um processo de inclusão, né? Bom, eu tenho meu trabalho, atualmente eu dou cursos, atendo individualmente também. A gente está agora com as inscrições do curso de vaporização abertas, que é o meu xodozinho do coração, que é um curso muito lindo que fala sobre as memórias uterinas e limpezas e ensina, né, a fazer a vaporização, essa medicina que está aí, que é bem ancestral, mas que está ressurgindo aí agora entre as mulheres, de uma forma segura também, porque sempre lembrar que é natural, mas é medicina também. E a atividade é 20. E eu dou curso também de formação para quem quer ser terapeuta da ginecologia natural, para entender melhor, atender e, enfim, praticar isso de uma forma mais como meio de vida, ou enfim, até para si, tem muitas também que fazem para si mesmo, mas no meio do caminho descobre que pode ir além. Essa vai abrir as inscrições em setembro.
Vai Setembro. ser muito lindo também, porque eu tô muito animada. Que aí, junto com a formação, tem a tenda das curandeiras de si, que é um espaço para a gente realmente encontrar todo mês, para a gente discutir caso, para entender melhor esse universo de como atender com a ginecologia natural, como produzir conteúdo, como levar isso para outras mulheres. Então, é um aprofundamento, um lugar mais íntimo para a gente fazer trocas, né? E atendo individualmente também, né? A minha agenda de atendimento ela é mais restrita por causa de tudo isso, então eu não posso sair atendendo Sim. igual uma louca, mas eu atendo sim. Então tem tudo lá também no meu perfil, no site, tem lá nos stories, enfim, tem muita coisa, tem muito post também lá no Tem. Instagram, eu sempre tô colocando alguma coisa, tem vídeo no YouTube, é tudo curandeiras de si, sou eu. Então, o Uhum. Instagram, o YouTube, o site também é curandeirasdeci.com.br. Então, é, é um universo lindo esse aí da gente formar uma teia, né? De mulheres que vão despertando, que vão se tornando mais conscientes e que vão entendendo que existe outros meios, que existem outras respostas para além do que o tradicional traz, que é Ensinar. normalmente tão limitante, né? A ideia é justamente expandir, a expansão de que existe muito mais do que isso, né? Então, estão todas convidadas a conhecerem. Ai, Carol, gratidão. Adorei esse bate-papo, adorei as informações que você trouxe. Eu me enriqueço muito do que você traz, né, das coisas que você traz. E a intenção de ter trazido você para cá hoje, trazer você um pouco mais perto do meu público, porque eu falo tanto e é gostoso que outra mulher fale daquilo que a gente gosta, que a gente comunga e que a gente gosta de falar. Então, Sim, muita gratidão de ter você aqui hoje. Vi várias mulheres aqui dos meus círculos escrevendo, falando, aqui te ouvindo. Eu fico muito feliz, né, de estar fazendo essas trocas, eu que tá? agradeço e sempre que quiser, pode me chamar. Muito obrigada. Eu chamo, vou chamar você de novo, porque é muito gostoso. Eu fico aqui da vontade de nem falar nada, só ficar te escutando falar, de tão bom que é. Muita gratidão a todos e boa noite. Beijinhos. Obrigado, gente. Beijo, Carol. Beijo. Tchau, tchau.